Olá, hoje a gente vai explorar umas ideias assim realmente provocadoras. Vem de um livro que meio que força a gente a repensar como o mundo funciona, sabe? Qual livro? A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Nicholas Taleb. A gente separou aqui uns trechos bem instigantes dessa obra. Ah, excelente escolha. E a ideia aqui, né, não é só fazer um resumo, é tentar pegar a essência do argumento do Taleb sobre como a gente é fundamentalmente cego para a aleatoriedade. Uhum, E principalmente para aqueles eventos raros, sabe, de altíssimo impacto, os que ele chamou de cisnes negros. isso. Ele argumenta que a gente vive focado nos detalhes, umas minúcias, e enquanto isso a história é moldada por esses solavancos gigantes inesperados. E os exemplos que ele dá são, nossa, impactantes, né? Guerras que ninguém previu, tipo a Primeira Guerra, a internet surgindo, sei lá, quase do nada e mudando tudo. Eventos que viram o mundo de cabeça para baixo e que é impressionante, depois que acontecem, todo mundo jura que era óbvio. Que dava para ver. Exatamente. Sempre tem o engenheiro de obra pronta. Pois é. Ok, então vamos tentar desembrulhar essa lógica que parece ir contra o nosso senso comum. Por onde a gente começa? Talvez definindo melhor o que é esse tal de cisne negro. Perfeito. O termo em si já é curioso. Vem daquela crença antiga na Europa de que todos os cisnes eram brancos. Era o que todo mundo via, né? Sim, por séculos. Aí, de repente, chegam exploradores na Austrália e o que eles encontram? Cisnes negros. Foi uma surpresa total, que invalidou séculos de observação. Quebrou a regra. Exato. Então, para o Taleb, um cisne negro, um evento cisne negro, tem três características principais. Primeiro, ele é raro. É algo totalmente fora das expectativas normais. Um outlier mesmo. Ok. Raro e inesperado. Segundo, ele tem um impacto extremo, desproporcional. Muda o jogo. Certo. E terceiro, que talvez seja o mais traiçoeiro, depois que o evento acontece, a nossa natureza humana entra em ação. A gente corre para inventar explicações que fazem aquilo parecer previsível em retrospecto. Ah, sim. Surge uma plausibilidade a posteriori, como ele chama. Essa parte é crucial. É a tal da engenharia de obra pronta. Depois que a casa desabou, aí todo mundo consegue apontar onde estava o tijolo solto. Mas antes... Ninguém viu ou quem viu foi ignorado. Exato, e ele lista esses eventos históricos gigantescos, né? 1914, a ascensão do Hitler, o fim da União Soviética, o 11 de setembro, a própria internet. São coisas que definiram gerações e que pegaram quase todo mundo completamente de surpresa. Totalmente. E a pergunta central do livro é justamente essa. Por que a gente é tão cego para esses eventos? Por que continuamos sendo pegos de surpresa vez após vez? Taleb argumenta que o problema está na forma como nossas mentes funcionam e também nas ferramentas que a gente usa para tentar entender o mundo. É aqui que a coisa fica mais interessante, eu acho. Ele diz que nós somos máquinas de explicações, não é isso? Exato. Que a gente tem uma necessidade quase compulsiva de encontrar ordem, de ver padrões, de criar narrativas. Mesmo onde só tem o caos, o acaso. Parece que a gente não suporta a ideia de que muita coisa simplesmente acontece. Sem o porquê claro. Precisamente. E essa nossa necessidade de sentido acaba nos levando a cair em várias armadilhas mentais, né? Vieses cognitivos. Uma das principais que ele descreve é a falácia narrativa. Falácia narrativa. A gente pega uma sequência de fatos, às vezes fatos desconexos, e costura eles numa história coerente, com causa, efeito, tudo bonitinho. Uhum. Só que isso simplifica demais a realidade complexa. Faz o passado parecer muito mais ordenado, mais lógico, até inevitável do que ele realmente foi. A gente ignora completamente o papel do acaso, das coincidências, das milhares de outras possibilidades que não aconteceram. Lembro muito da descrição dele sobre a experiência na Guerra do Líbano. Ele conta que cada dia trazia eventos que desafiavam qualquer previsão, qualquer lógica. Mas as pessoas ao redor dele... Sempre tinha uma explicação. Sempre tinham uma teoria pronta. E o mais louco, no dia seguinte, quando tudo mudava de novo, elas só ajustavam a narrativa, convencidas de que agora sim tinham entendido. É impressionante. E essa ideia de que a história não se arrasta linearmente, mas ela dá saltos,
é muito poderosa. E a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás, né? Depois que o salto já aconteceu. Totalmente. E o fascinante é como essa busca por narrativa se conecta com outra armadilha mental, o viés de confirmação. Ah, sim. Não só a gente cria as histórias, como a gente busca ativamente e dá muito mais valor para qualquer informação que confirme as nossas crenças, as nossas teorias que já existem. Uhum. E a gente tende a ignorar ou desvalorizar ou reinterpretar tudo que contradiz o que a gente já acha que sabe. É como ele diz, é como usar uma lanterna para procurar a chave só naquele cantinho onde a gente acha que ela caiu, ignorando o resto do quarto escuro. Nossa, essa imagem do peru que ele usa é brutal para ilustrar isso, né? É um clássico do livro. O peru é alimentado todo dia pelo açougueiro. E a cada dia que passa, a confiança dele de que humanos são legais e minha vida segura e previsível só aumenta. Cada refeição é uma confirmação da regra. Exato. Ele vai acumulando dados, evidências. 1000 dias de evidências que apoiam a teoria dele, até que chega a véspera do Dia de Ação de Graças. Aí a teoria vai por água abaixo, de forma bem dramática. Um único evento inesperado destrói 1000 dias de confirmação. Mostra que a ausência de um problema por muito tempo não significa de jeito nenhum que o risco desapareceu. Ele pode estar lá, escondido. E essa confusão, que o Taleb martela muito, entre a ausência de evidência, ou seja, a gente ainda não viu o problema, e evidência de ausência, achar que o problema não existe porque não vimos, tem consequências práticas muito graves. Ele dá exemplos da medicina, né? Sim. Por muito tempo, como não se viu um benefício óbvio e imediato do leite materno, ou das amígdalas, ou mesmo das fibras na dieta, a ciência chegou a considerar essas coisas inúteis, ou até prejudiciais em alguns casos. E hoje sabemos que são cruciais. Exatamente. Só depois se descobriu a importância delas. A assimetria aqui é fundamental. Um único evento negativo, o peru sendo morto, um efeito colateral grave de um remédio, pode refutar uma teoria inteira construída sobre muitas observações positivas. É muito mais fácil provar que algo está errado do que provar que algo está sempre certo. Faz todo sentido. E ainda tem mais uma armadilha que ele aponta: a falácia lúdica. Essa eu achei genial. Ah, sim. Essa é ótima. É a nossa tendência de confundir a aleatoriedade da vida real, que é complexa, selvagem, cheia de interconexões que a gente não entende, com a aleatoriedade dos jogos. Aquela aleatoriedade de cassino, sabe? Dados, roleta, cartas. A aleatoriedade domesticada, esterilizada. Isso. Que tem regras claras, probabilidades calculáveis, tudo dentro de um modelo fechado. Ele critica muito como a teoria da probabilidade é ensinada, focando nesses cenários limpinhos que funcionam bem nos livros, mas que não representam quase nada do mundo lá fora. E a comparação que ele faz entre os personagens, o Tony Gorducho e o Dr. John, captura isso perfeitamente, né? É ótima. O Tony Gorducho, o cara das ruas, talvez meio contraventor, não sabe as fórmulas matemáticas, mas ele tem uma compreensão intuitiva da incerteza real, da textura da vida, como o Taleb diz. Ele sabe que as coisas podem dar muito errado de formas totalmente inesperadas. Ele tem a malandragem da vida real. Exato. Já o Dr. John é o acadêmico brilhante, PhD, mestre dos modelos estatísticos, super respeitado. Mas ele pensa dentro da caixa das suas equações, dos seus modelos. O nerd, como ele chama. O nerd. E o perigo, segundo o Taleb, é que o conhecimento formal do Dr. John pode, ironicamente, torná-lo mais cego aos riscos reais. Aqueles riscos que não se encaixam nos modelos elegantes. Ele pode até acabar gerando cisnes negros por causa dessa confiança excessiva nas ferramentas erradas. Caramba, faz sentido. É quase como se a gente precisasse de 2 manuais de instrução diferentes para navegar pela vida. Um para teoria e outro para prática caótica. Mas onde esses cisnes negros costumam aparecer mais? O Taleb faz uma distinção interessante de ambientes, não faz? Mediocristão e extremistão. Exatamente. Ele propõe essa divisão como uma forma de ajudar a gente a entender onde a previsibilidade falha mais drasticamente. O mediocristão seria o domínio das coisas mais físicas, biológicas, onde as médias são significativas e os eventos individuais têm pouco impacto no todo. Tipo,
Pense em altura, peso corporal, consumo de calorias diário. Se você pegar a pessoa mais alta do mundo e colocar numa sala com 1000 outras pessoas, a altura média da sala vai mudar muito pouco. Existem limites naturais e a distribuição dos dados tende a seguir a famosa curva de sino, a curva gaussiana. É um mundo mais previsível em certo sentido. Ok, entendi. Esse é o mundo mais comportado, digamos assim. E o extremistão? O extremistão é outra história completamente diferente. É o reino do que é feito pelo homem, muitas vezes. Riqueza, informações, vendas de livros, sucesso artístico, número de citações acadêmicas, baixas em guerras, mercados financeiros. Coisas mais abstratas, talvez. Muitas vezes, sim. Aqui, o que reina são as desigualdades radicais. Um único evento ou um único indivíduo pode dominar completamente o total. Pense na distribuição de riqueza. Um único bilionário numa cidade pode ter mais riqueza que todos os outros milhares de habitantes somados. A média de riqueza não diz nada sobre a realidade da maioria. Nossa, é verdade. Ou pense nas vendas de livros. Um Harry Potter vende mais que milhares e milhares de outros livros juntos. No extremistão, a média é quase inútil. E aquela curva de sino bonitinha é uma ferramenta perigosamente enganosa. É aqui, no extremistão, que os cisnes negros nascem e prosperam. E a implicação disso é assustadora, né? Porque se a gente vive cada vez mais no extremistão e parece que sim, com a tecnologia, a globalização, enfim, olhar para o passado para tentar prever o futuro se torna algo altamente problemático. Exatamente. Uma única observação futura, um único evento, pode jogar no lixo todas as estatísticas passadas. Aquele exemplo do Peru, de novo. Os 1000 dias de dados não valeram nada no final. Precisamente. E uma característica chave que define o extremistão é a escalabilidade. O Taleb faz uma distinção importante entre profissões e produtos que são escaláveis e os que não são. Como assim? Os não escaláveis são aqueles onde a sua renda, o seu resultado, está diretamente ligado ao seu tempo e esforço contínuos. Pense num dentista, num padeiro, num massagista. Você só pode atender um número limitado de clientes por hora ou por dia. Seu ganho tem um teto bem definido pelo seu tempo físico. Entendi. Você troca a hora por dinheiro, basicamente. E os escaláveis? São aqueles onde você consegue dissociar o esforço da recompensa, pelo menos em parte. Um escritor escreve um livro uma vez, mas esse livro pode ser vendido milhões de vezes, por anos, sem que ele precise escrever tudo de novo. Certo. Um músico grava uma música e ela pode ser ouvida por bilhões de pessoas. Um programador cria um software. A ideia, o conceito, a obra, podem escalar, podem atingir muito mais gente sem um aumento proporcional do trabalho do criador original. Entendi a diferença. E essa escalabilidade, que é típica do extremistão, é o grande motor por trás do fenômeno o vencedor leva tudo, o winner take all, e também da crescente desigualdade que a gente observa em muitas áreas. Como a tecnologia amplifica isso? Pensa na música. Antes da gravação, cada músico tocava para uma audiência limitada. Com a gravação, como ele diz, um pianista genial como Horowitz, mesmo depois de morto, consegue concorrer e tirar o público de milhares de pianistas vivos e talentosos hoje. O dinheiro e a atenção se concentram massivamente em poucos nomes. É verdade. E o Taleb até conecta isso com a globalização, né? Ele sugere que ela permitiu que alguns países, tipo os Estados Unidos, se especializassem mais nas atividades escaláveis, design, finanças, software, entretenimento, enquanto exportavam o trabalho não escalável como a manufatura. Exato. E isso poderia explicar, em parte, por que a gente vê um aumento no padrão de vida geral em alguns lugares, ao mesmo tempo que a desigualdade interna explode. E o papel da sorte parece ficar cada vez maior no sucesso individual. Estar no lugar certo, na hora certa, com a ideia escalável certa, pode fazer toda a diferença. É uma dinâmica complexa. Muito. E se a gente junta tudo isso, extremistão, escalabilidade, cisnes negros, a gente percebe como é um ambiente onde as nossas intuições e as ferramentas estatísticas que a gente aprendeu na escola frequentemente falham feio. Isso nos leva a um outro conceito, que é mais sutil, mas fundamental, que o Taleb explora: a evidência silenciosa. Ah, sim.
Essa ideia me pegou bastante. É sobre aquilo que a gente não vê, mas que é absolutamente crucial para a gente entender a realidade de verdade. Exato. A gente toma decisões, forma opiniões, baseado no que a gente vê, nos sucessos, nos sobreviventes, nas histórias que são contadas e repetidas. No que deu certo. Isso. Mas a gente ignora completamente o cemitério gigantesco de fracassos, os projetos que não deram certo, os negócios que faliram, os riscos que se materializaram para os outros. Toda a evidência que foi de alguma forma silenciada não está ali na nossa frente. A gente olha para as prateleiras das livrarias e vê os sucessos, os autores famosos. Mas a gente não vê as pilhas e pilhas, talvez montanhas, de manuscritos que foram rejeitados pelas editoras. Os autores que desistiram no meio do caminho. Esse cemitério de letras, como ele chama, representa a vasta maioria das tentativas. E aí a nossa percepção de como ter sucesso escrevendo fica totalmente enviesada, né? A gente só olha para os poucos que conseguiram. Totalmente. Ou o exemplo histórico dos fenícios. Grandes navegadores, grandes comerciantes, mas que deixaram poucos registros escritos, se comparado com os gregos ou romanos. Por quê? Será que eles eram menos letrados? Ou será que eles escreviam principalmente em papiro, que se desintegrou com o tempo, enquanto outros usavam materiais mais duráveis, como pedra ou argila? A ausência de evidência da literatura fenícia não é necessariamente uma prova de ausência de que eles não escreviam ou não eram sofisticados. A evidência pode ter sido silenciada pelo tempo. Nossa, que interessante. E o exemplo do político que poderia ter evitado o 11 de setembro também é muito forte. Impactante, né? Muito. Imagina que alguém tivesse proposto, sei lá, anos antes, trancar as cabines dos pilotos de avião. Na época, ia parecer uma medida cara, inconveniente, talvez até paranoica. Com certeza ia ter resistência. Muita. Mas e se essa medida tivesse sido implementada e, por causa dela, o ataque de 11 de setembro tivesse sido evitado? Esse político seria considerado um herói? Provavelmente não. Não? Ninguém nem ia saber do desastre que não aconteceu. O herói é sempre aquele que age depois da tragédia, de forma visível para consertar as coisas. A prevenção bem-sucedida é invisível, é silenciosa. É uma injustiça fundamental. O economista francês do século XIX, Frédéric Bastiat, já falava algo parecido com a ideia dele de o que se vê e o que não se vê. Ah, como é isso? Governos, por exemplo, são mestres em mostrar o que se vê. A ponte que foi construída, a estrada nova, os empregos diretos criados por um grande projeto, é concreto, é visível. Sim. Mas o que não se vê são os usos alternativos daquele dinheiro público. Os empregos que deixaram de ser criados em outros setores porque o dinheiro foi para a ponte. Os custos de oportunidade, isso é invisível. Entendi. Ou pensa num médico. Ele pode ter receio de usar um tratamento novo que, digamos, salva muitas vidas, mas tem um risco pequeno de matar alguns poucos pacientes. Por quê? Porque os mortos são visíveis, as famílias podem processar, enquanto os muitos que foram salvos são só uma estatística silenciosa. Ninguém vai agradecer efusivamente por algo que não aconteceu com eles. Caramba! Até a nossa imagem do criminoso típico pode ser enviesada. Talvez ela seja baseada só nos criminosos menos inteligentes, aqueles que foram pegos. Os mais espertos, que nunca deixaram rastros, são evidência silenciosa. Ok, isso é bastante desconcertante, porque se o mundo é cheio desses cisnes negros imprevisíveis, se a nossa própria mente nos engana com narrativas e vieses, e ainda por cima a gente ignora sistematicamente a evidência silenciosa, então qual é a validade das previsões que a gente ouve o tempo todo, principalmente as que vêm de especialistas? Bom, o Taleb é. Ele parece ser extremamente cético, para dizer o mínimo. Lembrei agora daquela citação do Yogi Berra que ele usa. É difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. Parece piada, né? Mas talvez seja a mais pura verdade. Ele é mais que cético, ele é quase demolidor nesse ponto. E ele apoia essa visão com dados, com evidências, até aqueles experimentos clássicos sobre o que ele chama de arrogância epistêmica. Arrogância epistêmica, o que é isso? É a nossa tendência de superestimar grosseiramente o que a gente sabe e, ao mesmo tempo, subestimar a imensidão do que a gente ignora, a incerteza.
Tem aquele estudo famoso onde pediam para as pessoas darem um intervalo de confiança de 98% para certas estimativas. Tipo, qual a distância entre Nova Delhi e Pequim? Ou quantos livros tem na biblioteca da universidade? Coisas que elas não sabiam de cor. Exato. Elas tinham que dar um intervalo entre X e Y, onde elas tivessem 98% de certeza que a resposta correta estaria. O esperado era que elas errassem só 2% das vezes, certo? Lógico. Na prática, erravam em torno de 45% das vezes. Quase metade das vezes. Nossa. E o pior, segundo o Taleb, é que os ditos especialistas economistas, analistas políticos, consultores financeiros costumam ser ainda piores, mais confiantes nas suas previsões e proporcionalmente mais errados que os leigos, especialmente quando se trata de prever grandes mudanças, eventos raros. Justamente os cisnes negros, eles são péssimos em prever o que mais importa. Exatamente. E tem uma tendência observada de que esses especialistas meio que se aglomeram em torno de um consenso. Ninguém quer ser o diferentão, o esquisito. Talvez por medo de errar sozinho, que pega muito mal. É mais seguro errar junto com todo mundo. Faz sentido, infelizmente. Taleb conta umas histórias quase cômicas de previsões econômicas. Tipo, previsões sobre o preço do petróleo feitas para daqui a 20, 30 anos. Aí, poucos meses depois da previsão ser feita, o preço já tinha ido para um lugar totalmente diferente, invalidando tudo. E mesmo assim... Continuavam prevendo para o longo prazo. Exato. Os mesmos especialistas continuavam a fazer previsões de longo prazo como se nada tivesse acontecido. É uma teimosia, uma falta de aprendizado com o erro que ele acha espantosa. E isso conversa muito com a crítica filosófica que o Karl Popper fez ao historicismo. Historicismo. É a crença de que a gente pode descobrir leis da história que nos permitiriam prever cientificamente o curso futuro dos eventos humanos, como se a história seguisse um roteiro previsível. Entendi. E o Popper criticava isso. Sim, com um argumento bem simples e elegante. Ele dizia o seguinte: o curso da história humana é fortemente influenciado pelo crescimento do nosso conhecimento. Novas ideias, novas tecnologias mudam tudo. Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina, aos 42 anos. Certo, mas nós não podemos prever hoje qual será o conhecimento que teremos amanhã. Se a gente pudesse prever uma descoberta científica futura, a gente já teria feito essa descoberta hoje, concorda? Faz sentido. Logo, se a gente não pode prever o crescimento futuro do conhecimento, e o conhecimento influencia a história, então a gente não pode prever o curso futuro da história. Pelo menos não em detalhes significativos. Uau! Isso é um checkmate lógico nessa pretensão de prever o futuro em detalhe, né? Exatamente. Mas ok, se a previsão é tão falha, especialmente sobre as coisas que realmente causam impacto, o que o Taleb sugere então? A gente fica paralisado de medo, sentado esperando o próximo cisne negro? Ele mesmo diz que não, que o objetivo é nos ensinar como não atravessar a rua de olhos vendados. Quais seriam as estratégias, então, para lidar com esse mundo que parece dominado por cisnes negros? A mudança fundamental que ele propõe é uma mudança de foco. Em vez da gente gastar tanta energia tentando prever o que exatamente vai acontecer e qual a probabilidade precisa disso acontecer, algo que ele considera largamente inútil, especialmente no extremistão, Certo. a gente deveria focar muito mais na robustez e nas consequências. Robustez e consequências. Como assim? Robustez no sentido de como a gente pode construir sistemas, sejam eles financeiros, pessoais, profissionais, que sejam menos frágeis, mais resilientes a choques inesperados. E focar nas consequências significa pensar mais em o que acontece se eu estiver errado, em vez de ficar obcecado com qual a chance de eu estar errado. Avaliar o impacto potencial de um erro é mais importante do que estimar sua probabilidade, que muitas vezes é impossível de saber. Entendi. Focar mais na proteção contra o dano do que na previsão do evento. Exatamente. E isso implica, primeiro, diferenciar claramente em que domínio a gente está operando. É mediocristão ou extremistão, porque as estratégias são diferentes. Ok. No extremistão, onde os cisnes negros moram,
Taleb sugere uma abordagem que ele chama de barra de halteres, Barbell Strategy. Barra de halteres, tipo de academia? Isso. Imagina uma barra com pesos só nas extremidades e nada no meio. De um lado da barra, ser extremamente conservador. Proteger-se ao máximo contra os cisnes negros negativos, aqueles que podem te levar à ruína total. Isso significa evitar dívidas excessivas, evitar riscos complexos que você não entende, tipo os derivativos que quebraram bancos em 2008. Segurança máxima numa parte. Certo, uma ponta super segura. E a outra ponta, na outra ponta da barra. Buscar ativamente, até especulativamente, exposição a cisnes negros positivos. Aqueles eventos raros e inesperados que podem trazer benefícios enormes, desproporcionais. E como seria essa busca por cisnes negros positivos? Meio contraditório buscar o inesperado. Parece contraditório, mas a ideia é se colocar em situações onde a sorte tem mais chance de te encontrar. Isso envolve muita experimentação, tentativa e erro. Explorar muitas oportunidades diferentes, mas com baixo custo se elas derem errado. Pensa na pesquisa científica de base, que explora coisas sem saber se vai dar em algo prático. Pensa no capital de risco que investe em dezenas de startups, sabendo que a maioria vai quebrar, mas uma pode ser o próximo Google ou Facebook. Entendi. É aumentar as chances de tropeçar em algo bom. Exato. É sobre maximizar a opcionalidade, ter muitas opções abertas e a serendipidade, a descoberta feliz por acaso. É ter uma cultura que aceita e até valoriza o fracasso como parte do processo de aprendizado, como acontece mais no Vale do Silício, por exemplo. Entendi. Mas ele mesmo reconhece que isso é psicologicamente difícil pra gente, né? Muito difícil. Lembro da história da escritora russa, a Evgenia Krasnova, que ele menciona. Ela passa a vida toda esperando o grande sucesso literário que talvez nunca chegue. Ou o exemplo do trader, o Nero, que adota uma estratégia de aceitar pequenas perdas quase todo dia, na esperança de ter um ganho gigantesco e raro de vez em quando. Exato. Nossa mente não gosta disso. A gente prefere 1000 vezes ter gratificações pequenas e constantes do que passar muito tempo perdendo ou não ganhando nada na esperança de um ganho enorme e incerto lá na frente. Sem dúvida. A nossa biologia, a nossa psicologia conspiram contra a racionalidade no extremistão. A gente busca a regularidade, a previsibilidade. Por isso, talvez a recomendação final dele seja adotar um ceticismo empírico. Ceticismo empírico. Ser humilde sobre o que a gente realmente sabe e o que a gente não sabe. Ter a coragem de dizer eu não sei, muito mais vezes. Desconfiar profundamente de modelos matemáticos muito complexos que pretendem prever o futuro social ou econômico. Desconfiar de previsões muito precisas e feitas com muita confiança. É melhor estar mais ou menos certo do que precisamente errado. Exatamente. É preferível estar aproximadamente certo, reconhecendo a grande faixa de incerteza, do que estar precisamente errado, confiando cegamente num modelo que não captura a realidade. Ele até sugere coisas práticas, como manter um diário das suas previsões e percepções antes dos eventos acontecerem. Para quê? Para depois você poder checar o quão errado você estava e combater a tendência da gente distorcer a memória, a tal falácia narrativa retrospectiva. Nossa, essa é uma boa ideia mesmo, para se policiar. E talvez o mais importante, valorizar o processo. Um processo robusto que te protege de grandes perdas e te expõe a ganhos inesperados é mais importante do que focar só no resultado visível e imediato. Uau! Realmente, é muita coisa para digerir, mas a essência que fica para mim é um choque de realidade bem grande. O mundo é fundamentalmente mais aleatório, mais incerto e muito mais sujeito a esses solavancos gigantescos e imprevisíveis do que a nossa intuição, a nossa educação e os nossos modelos gostam de admitir. Perfeitamente colocado. Eu acho que a mensagem central que emerge desses trechos que a gente discutiu é, acima de tudo, um forte chamado à humildade intelectual. Humildade. Sim, reconhecer os limites, que talvez sejam intransponíveis, do nosso conhecimento sobre o futuro, desconfiar das narrativas fáceis, das explicações simples demais, das previsões superconfiantes dos especialistas e principalmente focar em construir resiliência.
focar em como lidar com as consequências do inesperado, já que prever o inesperado é, por definição, impossível. Estar preparado para surpresas e talvez até se posicionar de forma a poder se beneficiar delas é muito mais produtivo do que viver na ilusão do controle e da previsibilidade. Fica a reflexão, né? Se a gente levasse realmente a sério essa ideia da nossa cegueira para o aleatório e do impacto desproporcional desses eventos raros, como isso poderia transformar a maneira como uma pessoa encara o planejamento da própria vida? Sei lá, a carreira, os investimentos, a educação dos filhos, até as pequenas decisões do dia a dia. Será que a gente viveria de uma forma muito diferente? Essa é, talvez, a pergunta fundamental que o Taleb deixa no ar para cada leitor responder por si mesmo. Pode ser que signifique valorizar muito mais a flexibilidade, a adaptabilidade, do que ter planos de longo prazo super engessados. Sim. Pode ser que signifique buscar mais a experimentação, tentar coisas novas, mesmo com o risco de errar, do que focar só na otimização baseada em dados do passado que podem não valer mais nada amanhã. Ou talvez simplesmente encontrar uma forma um pouco mais serena de conviver com a incerteza radical do mundo. Aceitar que nem tudo tem ou precisa ter uma explicação clara e imediata e que a surpresa ou inesperado, para bem ou para mal, faz parte intrínseca do jogo da vida. fascinante. E um pouco assustador também, não vou negar, mas definitivamente muito instigante. Com essa provocação final, então, a gente encerra a nossa conversa de hoje sobre as ideias de A Lógica do Cisne Negro. Obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Sempre bom revisitar Taleb. Até a próxima.